CBN Madrugada. Hoje, com Juliana Duarte. Em época de férias, período no qual muitas pessoas costumam viajar, vale um alerta sobre a trombose, um tipo específico, caso chamado de trombose do viajante. Sobre este assunto, vamos conversar com o cirurgião vascular, diretor do Centro Endovascular de São Paulo, Francisco Ossi. Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia para vocês. Doutor, esse é um tipo de trombose que pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade? A trombose venosa é uma doença que pode acometer qualquer pessoa, mais comumente nas idades mais produtivas e, como a gente está conversando hoje, naqueles períodos em que nós mais viajamos. Sim, e aí é difícil você ter trombose com criança, né? Mas a partir dos 16 anos é quando a gente começa a ver uma curva ascendente de casos de trombose venosa. Quer dizer, então um adolescente ou um jovem de 25, 30 anos poderia ter esse problema? Certamente. É na fase onde você mais está produzindo e mais está expondo o seu organismo aos fatores de risco. Então, por exemplo, né? A trombose do viajante, ela tem relação direta com viagens de longa duração. E nessa fase da vida, eu acho que é quando a gente se expõe mais e viaja mais e está mais propenso a desenvolver esse tipo de problema. E aí ela é causada justamente porque a pessoa não fica por um longo tempo sem se mover? Existem fatores, né? Então, o mais comum e que a gente conhece melhor da trombose dos viajantes são as viagens de avião de longa duração. Então, não só o fato de você ficar muito tempo sentado e normalmente nessas classes econômicas o espaço entre as cadeiras é menor, então a posição que você assume é muito ruim. A cabine do avião, ela tem uma umidade relativa do ar muito baixa. Então o corpo das pessoas desidrata muito facilmente. E para certas pessoas, essa desidratação é muito ruim porque o sangue fica mais espesso e você desenvolve então a formação do coágulo dentro das veias e as tromboses. Agora, não significa que uma longa viagem, que não seja de avião, mas de carro ou de ônibus, por exemplo, também a pessoa pode ter o mesmo tipo de problema. Ela pode ter esse problema porque se ela ficar muito tempo sentada sem se levantar. A diferença de viagem de carro e de ônibus é que normalmente você faz paradas. E nessas paradas você levanta, estica a perna, caminha e toma alguma coisa, né? Você se reidrata. Então a probabilidade de desenvolver esse tipo de complicação diminui. Mas se você pegar uma viagem longa de ônibus aí de 8, 10 horas e você permanecer no assento esse tempo todo, a predisposição é praticamente a mesma. Agora, quais são os fatores de risco predisponentes? Olha, existem alterações do sangue que nós chamamos de trombofilias, que são alterações dos componentes do sangue e que fazem com que essas pessoas tenham uma propensão, um risco maior a produzir esses coágulos dentro das veias, né? Então, essas pessoas, quando fazem essas viagens, elas somam fatores de risco, então a probabilidade aumenta. O que nós sabemos é que pacientes com tipo sanguíneo A positivo têm um risco maior de desenvolver esse tipo de complicação. Agora, então quer dizer, uma pessoa que não tenha esses diagnósticos, nem saiba que tem esse tipo de problema e fizer uma longa viagem de avião, por exemplo, e acabar tendo essa trombose do viajante, vai ser uma grande surpresa, né? Porque a pessoa não sabe. Na realidade, para a grande maioria dos pacientes, a trombose acaba sendo uma surpresa, né? Um evento inesperado. Depois da trombose, e por causa da trombose, é que todas as investigações vão ser feitas, né? E daí você começa a descobrir
essas alterações no sangue, você começa a descobrir alterações nas veias dos pacientes. Então, existem também condições da anatomia das veias que aumentam o risco de trombose, mas são alterações que normalmente você não investiga para evitar uma trombose. Então, elas só vão ser descobertas mesmo por causa da trombose em si. Agora, essa trombose do viajante, a pessoa, ela aparece mais tarde ou já logo após? Não, imediato? No momento da viagem. A gente teve um caso, nós tivemos 2 casos famosos, né, há um tempo atrás. Foi de uma menina voltando da Disney e que teve uma trombose com embolia pulmonar e faleceu, né, dentro do avião. Nós também tivemos aquele diretor de teatro, né, que também teve esse tipo de complicação fazendo um voo da Amazonas para São Paulo. Então, e que ele tinha um fator de base, né, ele tinha um problema clínico, ele tinha uma doença de base e fazendo o voo de longa duração ele acabou desenvolvendo o quadro de trombose. Agora, o que fazer então uma pessoa que vai fazer uma longa viagem, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa? É possível fazer alguma coisa para evitar, prevenir durante a viagem, por exemplo? Sim, são cuidados básicos e fáceis, né, de você tomar, e que mesmo sem saber, eu, por exemplo, eu faço viagens longas e eu não sei se eu tenho realmente algum fator de risco. Eu nunca investiguei o meu sangue, eu nunca investiguei as minhas veias pessoalmente para saber se eu tenho um fator de risco. Mas eu tomo certos cuidados que diminuem esse risco a próximo de zero, que são eles. Usar uma meia elástica, né? Me manter bem hidratado durante toda a viagem, então você tomar água com frequência durante o voo, levantar de tempos em tempos. Então a gente orienta as pessoas a cada 2 horas levantar da cadeira e fazer uma caminhada no corredor do avião, né? E só de você fazer isso daí, a probabilidade de você ter uma trombose cai a próxima de zero. E não é nada complicado você fazer isso. Pois é, e é curioso que, por exemplo, às vezes a gente vai viajar, tá tão feliz, emocionado que vai viajar, não pensa nem em beber água, né? Uma coisa tão simples que a gente faz no dia a dia, mas na viagem não passa pela cabeça que a gente tem que ser hidratado, né? Mas olha, eu vou te falar, para cada 10 pessoas que eu pergunto, no máximo 2 admitem que bebem água com a frequência que todos nós deveríamos, né? Então, a gente sabe que normalmente beber de 1,5 litro a 2 litros de água por dia seria o mínimo que nós precisaríamos para manter as células bem hidratadas, até não só por causa da trombose, mas até por uma questão de saúde mesmo e de prevenção de outros problemas. Nos mantermos hidratados seria o ideal. Mas a quantidade de pessoas que realmente faz isso é muito pequena, né? Então... Imagina viajando dentro do avião, né? Exatamente. Então, só que dentro do avião você está pensando em qualquer outra coisa, menos beber água, né? Então, está exposto a algum risco maior. Eu tenho até aqui a participação de um ouvinte, doutor. Estamos conversando com o doutor Francisco Ossi, cirurgião vascular, diretor do Centro Endovascular de São Paulo. Estamos falando sobre a trombose do viajante. O ouvinte Ramon Oliveira, ele participa aqui e ele pergunta o seguinte, ele diz que teve um diagnóstico, ele não especifica muito bem aqui no e-mail, mas parece que ele tem algum problema de circulação nas pernas e parece que o profissional até indicou que ele deveria fazer a cirurgia para tirar a veia safena. E ele vai procurar outro profissional, ele diz aqui no e-mail que vai procurar outros profissionais para ter outro diagnóstico, mas já está tomando a medicação indicada e também está usando aquela meia elástica. Mas ele pergunta, porque ele diz que está preocupado que vai fazer uma viagem para os Estados Unidos. É uma preocupação para ele? Ele pode fazer essa viagem? Ele deve procurar a orientação de um profissional? Eu acho que o problema, pelo que eu entendi do e-mail dele, é que ele tem um problema de varizes, né, com insuficiência da veia safena, e que eventualmente o tratamento para esse tipo de problema é cirúrgico mesmo. Não tem como você preservar uma veia safena doente.
E nós sabemos que varizes são sim um fator de risco para tromboses, mas se ele tomar os cuidados que nós comentamos, né, de hidratação, usar meia elástica e caminhar, esse risco fica muito baixo e acho que ele não vai ter problema com a viagem dele. Então tá certo. Doutor Francisco, muito obrigada pela participação aqui na CBN. Obrigado a vocês pela oportunidade. Conversei com o cirurgião vascular, diretor do Centro Endovascular de São Paulo, Francisco Ossi. Falamos aqui sobre a trombose do viajante, causada pela imobilidade prolongada, sobretudo se a pessoa permanecer sentada por muito tempo durante uma viagem, por exemplo, de avião. CBN